Aquele sentimento de frustração foi substituído por um sentimento de gratidão. No final de um culto de jovens, e chegou um menino para mim, nunca tinha visto ele na igreja, ele falou: "Ô pastor, vou falar com você pode me ouvir um pouquinho?" Eu falei: "Claro, deixa eu te contar a minha história." Pastor, na igreja menonita, quando eu estava na adolescência, pararam, se desviaram, não conseguiram permanecer na igreja. E ele falou: "Por 2 anos eu e minha irmã tentou permanecer fiel na fé. 2 anos atrás, minha mãe foi morar em Portugal para ir morar com ela. Por aí, quando eu cheguei na Europa, longe dos amigos cristãos, longe do meu pastor, na Europa, eu desviei de vez. Completamente afastado de Deus, mas alguns dias atrás aconteceu uma coisa. Um dia de manhã, vestido sentado na cama, ele falou: "Cara, há muito tempo eu não sentia a presença de Deus, não ouvia Deus falar comigo. Não sei te explicar como é Deus falou comigo. Para mim, assim, se você não voltar para mim agora, então nunca mais." Pastor, não sei te explicar, mas foi uma coisa tão forte que me deu um desespero tão grande que eu falei: "Meu Deus do céu, cara, eu preciso voltar para o Brasil." Ele falou: "Por quê?" Eu sabia que se eu não voltasse para o Brasil, eu não ia conseguir voltar para Jesus. Ele falou: "Cara, meu desespero foi tão grande que eu corri para minha mãe e falei: "Mãe, você precisa me ajudar, eu preciso voltar, eu não posso mais ficar aqui, eu tenho que sair daqui, tenho que ir embora." Minha mãe viu meu desespero grande, ela emprestou uma grana, comprou uma passagem para mim e ele falou: "Pastor, acabei de desembarcar no Brasil, voltar para Jesus. Pode me ajudar?" Pô, se todo mundo viesse tão facinho assim, posso te ajudar. Eu já era pequena ainda, a gente acolheu esse menino pra dentro de casa mesmo, com um grupo que convivia mais com a gente. Ele veio, confessou os pecados, passou por um processo de santificação, apaixonou por Jesus de volta. Caras tão intensos assim, intensos que todo dia ele estava num culto, cara. Não tinha culto na igreja lá, ele ia em outro lugar, mas queria estar na igreja. Dava já 1 ano depois, cara, esse menino tava assim bombando, nado por Deus, crescendo, se envolvendo, servindo. Ele ajudava a liderar já uma célula quarta-feira. Ajudando a liderar essa célula na quarta-feira, ele ia numa célula que acontecia na minha casa sexta-feira, 11 horas da noite. Célula muito para pegar a galera quando sai da faculdade e tal. Lembro que fora de casa, eu fui abrir o portão do condomínio, lá era ele tava feliz aquele dia, me deu um abraço, me deu um beijo no rosto e tal, e a gente entrou para umas 18 pessoas em casa. A casa era tipo um L, assim, era a sala de jantar aqui, a sala de TV, sentado na escada que ia pro andar de cima. Acabado o período de louvor, compartilhando a palavra, ele estava sentado à minha direita. E alguma coisa, ele fez um comentário, todo mundo riu e eu me voltei para olhar para quem estava na minha frente, assim. Eu tô falando, eu vi um buf pro lado, esse menino, cara, ele tinha tombado, assim, só pra frente. Ele tava sentado num puff, ele, cara, no chão. Pulso da escada, cara, estiquei o corpo dele no chão. A primeira coisa que eu fiz foi botar a mão na cabeça e começar a orar. Quando eu comecei a orar, eu vi que a boca dele começou a ficar roxa. A impressão que eu tinha que era a respiração dele tava parando. Eu falei: "Gente, é sério, chama o SAMU." Vou pro SAMU e, cara, eu não vi nem como que aconteceu. Quando eu vi, eu tava fazendo massagem cardíaca, porque era um discípulo meu que é missionário na Alemanha hoje, tava fazendo respiração boca a boca. O SAMU atendeu, deu orientação, se eu não me engano, eram 15 massagens e 3 respirações. Eu lembro que era novembro, tava quente. Eu via que a boca dele começava a arrochar de volta. A impressão que eu tinha que ele não tava respirando. Pro Heber, eu falei: "Cara, a gente não pode parar porque ele não tá respirando." 15 minutos até chegar o SAMU. Chegaram, um paramédico bem alto, assim, se eu não me engano, com 2 auxiliares. Já veio todo com uma parafernália, nunca tinha visto. Eu já falou assim: "Ah, ele bebeu, tá acontecendo." Eu falei: "Não, cara, numa reunião da igreja." Que o cara rasgou a camiseta dele, assim, abriu, botou os eletrodos e buf, deu o primeiro choque. Quando deu o primeiro choque, o monitorzinho ligou e fez assim. Falei: "Meu Deus, cara, o coração do cara não tá batendo nada." Batendo mesmo. Aí o médico gritou: "Adrenalina, adrenalina." 2 ampolas de adrenalina, ele aplicou a adrenalina e choque de volta. De volta. Eu falei: "Meu Deus, cara." E o médico de volta: adrenalina. E respiração, massagem e choque. O cara deu 3 dessas de adrenalina. Me falaram depois, o médico me falou que é o máximo que dá. Cara, e choque, massagem, foi passando 5 minutos, 6 minutos, 8 minutos, 10 minutos, 12 minutos pra fora de casa. Um murinho, assim, que dividia uma casa da outra. Eu coloquei minha cabeça naquele muro, cara. Eu fiz uma das orações mais intensas da minha vida. Deus, não deixe esse cara morrer aqui. Eu falei: "Deus, não assim, não desse jeito." 23 anos, acho que ele tinha, se não me engano. Eu falei: "Deus, 23 anos, tá apaixonado pelo Senhor." Eu falei: "Deus, esse cara não... Deus não pode acabar assim, não aqui, não desse jeito." Eu apelei com Deus, falei: "Deus, o Senhor conhece a minha vida de oração, o senhor sabe que eu oro." Eu falei: "Mas essa oração aqui você precisa responder." Eu falei: "Não deixe esse cara morrer assim." Terminei a oração e entrei pra dentro. Quando eu entrei, o médico, cara, na hora que eu entrei, o médico tava em cima do menino, contou e falou assim: "Ó, cara, é óbito mesmo." Era na sala, começou a chorar, desespero, nem direito o que eu fazia. A pessoa vai a óbito, o SAMU não leva, você tem que esperar o carro do EML. O cara ficou morto no chão da sala da minha casa até 3h da manhã. Eu, na sexta pro sábado, jovem, sábado eu nem fui
fui no velório dele, lá na igreja que ele cresceu. Botei o pé na igreja, entrei, meninos da Alcance chegaram pra mim e falaram assim, pastor, ele te contou o que aconteceu essa semana? Eu falei, não, pastor, ele contou pra todo mundo. Eu falei, gente, eu nem vi ele essa semana. Contaram que ele tinha falado pra todos os amigos que na quarta-feira ele tinha ido num culto no Bola de Neve, tido a primeira visão aberta da vida dele. Na adoração, ele teve a espécie de um arrebatamento de espírito e ele se viu no meio de um exército, as vestidas de branco, e eles estavam com os braços fechados, cantavam e cantavam santo. E cada vez que eles diziam santo, eles iam para mais perto de Jesus. Nessa hora, Deus falar comigo, se ele não estava no lugar errado, na hora errada, que exatamente 1 ano atrás, eu disse para ele que se ele não voltasse agora, ele não voltava nunca mais. Cumpriu o que ele precisava cumprir. E nessa noite, eu simplesmente, dali, para aquele sentimento de frustração, foi substituído por um sentimento de gratidão muito grande. E eu entendi que aquele menino teve naquela feira foi um vislumbre. Esperava ele 2 dias depois.